nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você neste momento. Amém. Você está vivendo um momento de caos. Tudo ao seu redor parece estar desmoronando. As notícias são terríveis. O mundo parece fora de controle. E você se sente como se estivesse afundando. Talvez seja uma crise financeira, uma doença, um relacionamento destruído, ou simplesmente a sensação de que o chão está sumindo debaixo dos seus pés. Há 3.000 anos atrás, o salmista enfrentou exatamente isso. Nações em guerra, terremotos, caos absoluto. E no meio da tempestade, ele descobriu algo que mudou tudo. Não uma solução mágica, não uma fuga da realidade, mas uma presença. Um refúgio que não desmorona quando tudo desmorona. Bem-vindo ao Bible 24.7, seu santuário de inspiração bíblica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sou Williams, e hoje vamos mergulhar no Salmo 46, um dos textos mais poderosos da Bíblia sobre encontrar paz no meio do caos absoluto. Este não é apenas um salmo bonito, é um manifesto de fé no meio da catástrofe. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir hoje tem o poder de transformar como você enfrenta as tempestades da vida. Ouça a palavra de Deus. Salmo 46, versos 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Para entender a força brutal deste salmo, você precisa entender quando ele foi escrito. De Confidento. A maioria dos estudiosos acredita que este salmo nasceu em um dos momentos mais aterrorizantes da história de Israel, o cerco de Jerusalém pelo exército assírio em 701 A. Imagine a cena: o rei Senaqueribe da Assíria, o império mais brutal e sanguinário da época, cerca Jerusalém com 1.105.000 soldados. Eles já destruíram 46 cidades de Judá. Eles já levaram cativos mais de 200.000 pessoas. Agora, Jerusalém é a última cidade de pé. Dentro dos muros, as pessoas estão morrendo de fome, de medo, de desespero. Os assírios não tinham misericórdia. Eles empalavam prisioneiros, esfolavam vivos os líderes das cidades conquistadas, faziam pirâmides com caveiras humanas. E agora, eles estão do lado de fora das muralhas de Jerusalém, zombando de Deus, dizendo: nenhum Deus salvou nenhuma nação de nossas mãos. O seu Deus também não salvará vocês. É neste momento, quando o fim parece inevitável, quando o terror é palpável, quando não há saída humana, que este salmo foi cantado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, não quando tudo está bem, mas quando tudo está desmoronando. Vamos destrinchar este texto palavra por palavra, porque cada palavra está carregada de poder. Deus é o nosso refúgio. A palavra hebraica aqui é makese, que significa literalmente lugar de esconderijo, abrigo na tempestade. É a mesma palavra usada para descrever as tocas onde animais se escondem de predadores. Deus não é apenas um ajudante distante. Ele é o lugar onde você corre quando tudo está caindo. Ele é a toca, o bunker, o abrigo à prova de bombas. E fortaleza, maoz em hebraico, uma fortaleza militar, uma cidadela fortificada. Não é um refúgio frágil que pode ser invadido. É uma fortaleza impenetrável. O salmista está dizendo: quando você está em Deus, você está no lugar mais seguro que existe no universo. Socorro bem presente na angústia. Aqui está a chave. A palavra bem presente em hebraico é nimkeasa meod, literalmente abundantemente encontrado, excessivamente acessível. Deus não é um refúgio teórico. Ele não é um conceito filosófico. Ele é encontrado. Ele está presente. Ele está disponível exatamente quando você mais precisa. Agora vem a parte chocante. Verso 2. Portanto, não temeremos. Espera aí. Como assim não temeremos? O exército mais brutal da história está do lado de fora. A cidade está cercada. A morte é certa. E o salmista diz: não temeremos. Sim. E ele continua: ainda que a terra se mude. A palavra hebraica para mude é mug, que significa literalmente derreta, desintegre, se dissolva. Ainda que o próprio chão debaixo dos nossos pés se dissolva, ainda que os montes, símbolos de estabilidade, de eternidade, sejam lançados ao mar, ainda que as águas rujam como um monstro caótico tentando engolir tudo. O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo: mesmo se o fim do mundo acontecer,
nós não temeremos, porque temos algo, não, alguém, que é mais estável que a terra, mais forte que os montes, mais poderoso que o caos. Agora, verso 4 traz uma imagem linda e misteriosa. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Espera, Jerusalém não tem rio. Geograficamente, não há nenhum rio correndo por Jerusalém. Os assírios estão cortando o abastecimento de água. As pessoas estão com sede. E o salmista fala de um rio, ele não está falando de um rio literal. Ele está falando do rio da presença de Deus. Enquanto fora há caos, ruído, terror, dentro, onde Deus habita, há um rio de paz, de alegria, de vida que nunca seca. Ezequiel 47 e Apocalipse 22 falam deste mesmo rio. É o rio que sai do trono de Deus. É a vida de Deus fluindo em meio ao deserto da nossa realidade. E este rio não pode ser cortado por nenhum exército, não pode secar por nenhuma seca, porque ele vem de Deus. Verso 6. Bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a voz, e a terra se derrete. Os assírios estão bramando, gritando ameaças, fazendo barulho ensurdecedor, mas quando Deus levanta a voz, tudo para. A palavra aqui para levanta a voz é Natan Koou, dar a sua voz, e quando Deus fala, a terra literalmente derrete, desintegra, para. Lembre-se, foi a voz de Deus que criou o universo. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A voz que criou galáxias, que formou estrelas do nada. Essa mesma voz está ao lado de quem confia nele. E quando essa voz fala, impérios caem, exércitos derretem, o caos se cala. E agora chegamos no verso mais famoso e mais mal interpretado deste salmo. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas pessoas usam este verso como se fosse um convite para meditação tranquila, para relaxamento espiritual, mas o contexto é completamente diferente. Deus não está sussurrando gentilmente para pessoas estressadas tirarem um tempo de quietude. A palavra hebraica aqui é rapahá, e ela significa solte, pare de lutar, abandone suas armas, desista de tentar controlar. Deus está dizendo para as nações que estão bramando, para os exércitos que estão atacando, para o caos que está rugindo, parem, soltem as armas, reconheçam que eu sou Deus, e vocês não são. Mas também é uma mensagem para nós, para você que está tentando controlar tudo, tentando resolver tudo, tentando salvar a si mesmo. Deus está dizendo, pare, solte, reconheça que eu sou Deus. Você não precisa ser, você não consegue ser. Como este salmo se aplica à sua vida hoje? Primeiro, Deus é seu refúgio agora, não quando a tempestade passar, não quando você entender tudo, mas agora, no meio do caos. Você não precisa esperar a paz externa para ter paz interna. O refúgio é Deus, e Ele está disponível este segundo. Segundo, medo não é pecado, mas você tem uma escolha. O salmista não diz não sentimos medo, ele diz não temeremos. É uma decisão, é uma declaração de guerra contra o medo. Você pode sentir o medo e ainda assim escolher não deixar que ele te paralise. Terceiro, pare de tentar ser Deus. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus, não você, eu. Solte o controle. Pare de achar que você precisa resolver tudo. Sua ansiedade muitas vezes vem do fato de que você está tentando fazer o trabalho de Deus. Quarto, há um rio de paz disponível para você. Mesmo que lá fora seja caos, dentro, onde Deus habita, há paz. Mas você precisa beber deste rio. Você precisa entrar na presença de Deus. Não é automático, é uma escolha. Quinto, lembre-se de quem Deus é. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Olhe para o que Deus já fez. Lembre-se de como Ele já te livrou antes. Construa monumentos de memória da fidelidade de Deus. Eu lembro de um momento da minha vida onde tudo estava caindo. Perdi meu emprego, relacionamentos desmoronando, contas vencendo, e eu estava em pânico total, tentando controlar tudo, consertar tudo, até que este salmo me encontrou. E quando eu li Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, não foi uma experiência mística e tranquila, foi um confronto. Deus estava me dizendo, Williams, pare. Você não é Deus. Você não consegue salvar a si mesmo. Solte. Confia em mim. E quando eu soltei, quando eu parei de lutar, de controlar, de entrar em pânico, foi aí que a paz veio. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque eu encontrei o refúgio que não desmorona. E sabe quem viveu este salmo de forma literal? Jesus. Marcos 4. Jesus está no barco com os discípulos. Uma tempestade violenta se levanta. Ondas cobrem o barco. Os discípulos, pescadores experientes, estão em pânico absoluto. Mestre, não te importas que pereçamos.
E Jesus, dormindo na popa, dormindo no meio da tempestade. Por quê? Porque ele vivia o Salmo 46. Ele sabia que o Pai era seu refúgio. Ele não precisava temer, ainda que os montes se lançassem ao mar. E então ele se levanta e faz o que Salmo 46 diz que Deus faz. Ele levanta a voz. Aquieta-te, emudece. E o mar, as ondas, o vento, tudo para. Silêncio absoluto. Aquele que acalmou a tempestade no mar é o mesmo que quer acalmar a tempestade no seu coração. Aquele que disse aquietai-vos para o caos é o mesmo que está dizendo paz para a sua alma. O Salmo 46 não é teoria. É realidade testada no fogo da tribulação mais extrema. O povo de Israel cantou este salmo quando 185.000 soldados assírios cercavam Jerusalém. E naquela noite, 2 Reis 19 nos conta, o anjo do Senhor saiu e feriu o exército assírio. Pela manhã, lhe tinham 5.000 cadáveres. Senaqueribe voltou para Nínive humilhado. Jerusalém foi salva. Não porque eles lutaram, não porque eles tinham um plano brilhante, mas porque eles confiaram. Eles descansaram, eles se aquietaram e reconheceram que Deus é Deus. E Deus ainda é o mesmo. O refúgio ainda está aberto, a fortaleza ainda está de pé, o rio ainda flui, a voz que silencia o caos ainda fala. Então hoje, agora, no meio da sua tempestade, faça esta escolha. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Portanto, não temerei. Se este salmo tocou seu coração hoje, deixe nos comentários. Deus é meu refúgio. Compartilhe este vídeo com alguém que está no meio de uma tempestade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais ensinamentos que fortalecem sua fé. E lembre-se, você não está sozinho. Deus é seu refúgio. Agora, sempre, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.